Deus seja glorificado. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra de encorajamento, de ânimo, uma exortação da Escritura para todos nós. E eu queria convidar você, então, a abrir no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, Mateus, capítulo 3, do Novo Testamento, e eu gostaria de ler os últimos versos do capítulo 3 e os versos iniciais do capítulo 4. E o texto fala, então, do batismo de Jesus e da tentação de Jesus. E esse texto traz uma instrução poderosa para a nossa vida no Senhor. Então, eu queria convidar você a abrir comigo a palavra. Mateus 3, a partir do verso 13, diz assim a Escritura: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ou em outra versão, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. E aí o texto segue dizendo no capítulo 4, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Deus abençoe sua palavra, queridos, que ela possa iluminar o nosso coração e a sua verdade possa ficar gravada na nossa vida para a gente viver à luz do seu testemunho. Então, queridos, o texto começa relatando o batismo de Jesus, né? E Jesus, nós sabemos, ele era sem pecado, ele era o Filho de Deus. Aliás, algumas pessoas acham que Jesus só se tornou Filho de Deus depois do seu batismo, depois de receber o Espírito Santo. Mas, na verdade, a Bíblia relata que, desde criancinha, ele sabia que era filho do Deus, o Pai. Né? Então, aparece o episódio dele quando ele tinha 12 anos de idade, né? 12 para 13, a idade do Bar Mitzvah de Jesus, que era judeu, e eles vão para Jerusalém, e Jesus é dado como perdido, porque eles viajam de volta para a sua cidade natal, e no meio do caminho eles dão conta de que Jesus não estava lá com a turma toda. Né? E aí, desesperados, eles voltam, fazem a viagem de volta e procuram Jesus desesperadamente por toda Jerusalém e acabam encontrando ele no templo, conversando com os mestres da lei, né? Com os fariseus sábios, doutores da lei, e eles estão impressionados com a sabedoria do garoto. E aí, quando os pais chegam, eles dizem: Olha, me convinha estar na casa de meu pai. Né? Então, Jesus tinha consciência de quem ele era, né?
No entanto, ele tinha se esvaziado de sua glória divina, daqueles atributos incomunicáveis para os seres humanos, que só Deus tem. Ele se esvaziou e se tornou uma de suas criaturas, um homem comum, né? Nascido do ventre de Maria, cresceu como uma criança normal e agora, como homem, ele diz que precisa ser batizado por João Batista, né? Seu primo, que veio para preparar o seu caminho, né? O último profeta, segundo Jesus, nos termos do Antigo Testamento, da Velha Aliança, né? E Jesus, então, veio para começar a nova aliança no seu sangue. E então Jesus diz assim: não, João, convém que seja feito assim, para que se cumpra toda a justiça. Jesus precisava cumprir toda a verdade da palavra de Deus. Quando ele usa esse termo justiça, ele está dizendo que o que é certo é o que está na Escritura, o que foi falado pela boca dos profetas e dos seus apóstolos, posteriormente. Então, justiça não é segundo os homens, né? Porque nós temos uma justiça rota, corrupta, né? Nós nos achamos melhores do que os outros e a nossa justiça não é muito justa. Na verdade, a Bíblia diz que não é nem um pouco justa, mas a justiça de Deus é perfeita. E Deus a revelou por sua palavra. E Jesus foi o único ser humano entre homens e mulheres que cumpriu toda a palavra de Deus perfeitamente, né? E então, e até os dias de hoje, e até a sua volta em glória será assim. Então, ele precisa também ser batizado por João, que estava batizando para arrependimento de pecados. Ele, que não tinha pecado, precisou passar por esse batismo. E naquele momento, ele vê o Espírito Santo descendo sobre ele. E esse é um momento peculiar, incrível da Escritura, queridos. Porque ali, o Deus único, né? Um só ser, né? Ele três pessoas e ele aparece nas três pessoas, né? O Filho encarnado como um ser humano comum, o Espírito descendo sobre ele e o Pai falando com ele dos céus: este é o meu Filho amado, de quem me agrado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo, né? Queridos, essa frase do Pai, ela, nesse contexto da Trindade Santa aí aparecendo, no Deus Trino, que é um só em essência, essa frase é basilar no Evangelho. O amor do Pai pelo seu Filho. E nós não somos filhos como Jesus, não fomos gerados na eternidade pelo Pai, não somos um com o Pai como Jesus, mas nós fomos adotados por causa do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, na sua ressurreição. Fomos adotados como filho. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, vai dizer que aqueles que receberam, aqueles que foram unidos a Cristo Jesus, do qual o nosso batismo nas águas é um símbolo dessa união, né? Nós então passamos a ser vistos pelo Pai como seu Filho amado. E ele diz para nós: vocês são meus filhos amados, minhas filhas amadas, em quem eu me comprazo. Esse conhecimento só é possível pela fé, essa descoberta só é possível pela fé e por nossa união com Cristo Jesus pela fé. Então o Pai nos olha como perfeitos, como santificados, como purificados, assim como Jesus era perfeito, sem pecado. Ele olha para o seu filho e diz: esse é o meu filho amado. Nesse amor está toda a base da nossa vida cristã. Na fé, nesse amor, está a nossa força, o nosso ânimo, a nossa coragem, para nós vermos firmes na palavra de Deus, né? E aí, então, nós temos uma coisa assim inusitada, né? Algo assim que nos faz questionar, né? Porque diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, como deve ser a vida do cristão que recebe a Cristo, né? Nós somos convidados a viver cheios do Espírito Santo, né? Somos cheios quando nos unimos a Cristo pela fé uma primeira vez, batizados no Espírito Santo como Cristo, né? Recebemos o dom do Espírito Santo e somos convidados a andar cheios do Espírito Santo pela fé a cada dia. E Jesus, cheio do Espírito Santo depois do seu batismo, diz a palavra de Deus no capítulo 4, verso 1,
que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Queridos, isso é impressionante, porque diz que o Espírito levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, com um propósito específico, claro, de ser tentado pelo diabo. E a pergunta que a gente se faz é por que o Espírito Santo queria que Jesus fosse tentado pelo diabo? Por que Jesus precisava ser tentado pelo diabo? E a palavra de Deus, queridos, nos traz essa resposta. O autor da epístola do livro de Hebreus, no Novo Testamento, nos diz, nos revela, lá no capítulo 2, no verso 18, ele diz assim, ó, falando sobre Jesus, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ele diz mais em cima, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, os filhos de Deus adotados em Cristo Jesus como nós, são pessoas de carne e sangue, ele também participou, Jesus, né? Participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele nos liberta desse medo, porque nele nós sabemos que temos a vida plena e eterna com ele, na sua presença, e uns com os outros. E diz então no verso 18 que, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer a entre os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, ele foi tentado, queridos, para conhecer, através desse sofrimento que nós temos, das tentações, conhecer o que nós experimentamos e poder, então, nos socorrer, se compadecer de nós e nos livrar pelo seu poder. Né? E aí diz o verso 16, assim aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, queridos, Cristo precisou passar por essa tentação enquanto homem, e o autor de Hebreus é incrível porque ele diz que ele aprendeu, o Filho de Deus, perfeito, completo em si mesmo, ele aprendeu quando encarnado através do seu sofrimento. Uma experiência que Deus, na sua glória, não tinha e teve quando encarnou, quando se tornou uma de suas criaturas. Ele viveu toda a dor, todo o sofrimento que nós experimentamos, todo tipo de tentação que nós experimentamos. E por isso mesmo ele é capaz de socorrer na sua compaixão infinda, no seu amor tremendo, e nos socorrer e nos livrar quando nós também somos tentados, quando nós passamos por fraquezas e dificuldades. Então é por isso que Cristo foi tentado. Então ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira fraqueza que ele experimenta, diz o verso 2, é que ele, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E nessa hora, então, nessa sua fraqueza, o tentador vem e lança dúvida no seu coração e diz assim, se és o Filho de Deus. Essa é a maior tentação. A dúvida que é lançada nos nossos corações. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, será? Será que Deus existe? Será que Jesus é mesmo quem ele disse? Será que ele é capaz de fazer o que ele diz que é capaz de fazer? E essas dúvidas, a incredulidade, é o nosso maior pecado.
E nós só caímos em incredulidade quando cedemos à tentação, quando não respondemos à altura às nossas dúvidas, como Jesus fez diante do diabo. Nós somos tentados todos os dias pelo inimigo, sempre que nós duvidamos, sempre que nós fraquejamos na nossa fé. No entanto, nós não precisamos cair, não precisamos nos tornar incrédulos. Nós podemos resistir ao diabo, né? Tiago diz, como nós mencionamos no início da nossa live aqui, lá no capítulo 4, verso 7 de sua epístola, ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele concede sua graça aos humildes. Resistam, portanto, ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E é o que Jesus faz aqui. É o exemplo que ele nos dá aqui de como fazer, né? E é essa força que ele nos dá pelo seu Espírito que habita em nós, para nós resistirmos às tentações. Sempre que o diabo semeia dúvida na nossa mente e no nosso coração, sempre que nós nos encontramos em algum momento de fraqueza. E então, os soberbos, né, a quem Deus resiste, são aqueles que dizem que podem viver sem Deus, que não precisam de Deus. Os humildes, que encontram graça na presença de Deus, dentro deles, no seu coração, na sua vida, são aqueles que reconhecem, né, e vão ao trono de graça para encontrar misericórdia e força para se livrarem no dia mau, no dia da fraqueza, né? Então, queridos, olha o que ele diz aqui. O diabo lançou essa dúvida no coração de Jesus, mas Jesus respondeu ao diabo, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Daí, queridos, a importância de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz a verdadeira justiça, que nos ensina o que é certo, o que é verdadeiro, que nos fortalece na fé, que nos capacita a enfrentarmos os nossos momentos de fraqueza e sairmos vitoriosos, como nós cantamos, né? Na fraqueza e dor, encontrei o amor que me deu vitória. Pela palavra de Deus, nós nos lembramos desse amor, né? Dessa palavra que vem dos céus e nos diz: eis o meu filho, eis a minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem eu me comprazo. Então, queridos, pela palavra de Deus, nós reconhecemos esse amor e nós podemos confiar nesse amor e viver na força desse amor pela fé. Então, queridos, nós encontramos aqui o diabo tentando Jesus nas mesmas áreas que nós somos tentados. O pão, uma necessidade física, né? Que na falta dele se tornou uma fraqueza. Essa busca por encontrar satisfação fora do amor do Pai, né? Fora da confiança que o Pai vai prover aquilo que nós necessitamos, como o próprio Senhor Jesus nos ensina. Busquem o meu reino, o meu governo sobre a sua vida, mediante a minha palavra, pela fé. Busquem a minha justiça, busquem fazer o que é certo segundo a minha palavra, viver de acordo à altura da minha palavra, pela fé. E vocês receberão todas essas coisas. Tudo que vocês têm de fato necessidade, vocês receberão. E Jesus tinha essa confiança plena no amor do Pai por ele. Ele sabia que o Pai não ia deixá-lo em necessidade, né? Que ele seria tentado, que ele passaria por dificuldades, para poder ser capacitado a cumprir a sua missão, para viver a vida que ele se propôs a viver aqui na Terra, sem pecado. Ele sabia que nesse mundo caído ele enfrentaria as armadilhas do diabo, mas ele confiava no amor do Pai e ele conhecia a vontade do Pai, a justiça do Pai, a palavra do Pai. Então ele responde pela fé a cada uma das tentações. E a primeira é a concupiscência da carne, os maus desejos da carne, de encontrar satisfação fora do amor do Pai, fora da confiança no Pai, né? Seja de comida, seja de bebida, seja de outros prazeres que o mundo nos oferece.
que em momentos de fraqueza nós sentimos falta. Então ele diz assim: não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele continua confiando no amor do Pai. A segunda tentação, o diabo continua insistindo em tentar semear essa dúvida no coração de Jesus, de se és o Filho de Deus. E de novo tentando Jesus para descrer do amor do Pai. E aí ele tenta Jesus para que Jesus revele o seu poder como Filho de Deus, se atire do ponto mais alto do templo em Jerusalém, para que todos vejam. Toda aquela multidão que cercava o templo, que vivia no templo, possa ver os seus anjos o segurando e guardando para ele chegar são e salvo no chão. Essa tentação por fama, essa tentação por mostrar poder, essa tentação terrível que tantos males traz no nosso planeta, né? Tanta gente que se desarvora a mostrar poder e a exercer poder sobre os outros e a buscar seus segundos de fama na internet a qualquer preço ou em qualquer lugar, né? E buscando glória para si mesmo, em vez de reconhecer que a glória é de Deus. A glória é de Deus, e nós estamos aqui para glorificar o seu nome. E o Filho de Deus estava aqui para glorificar o Pai, como ele vai dizer lá no Evangelho de João, né? Então, queridos, Jesus, ciente disso, ele responde o diabo à altura novamente, e ele diz assim: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. E novamente ele responde com a palavra de Deus. Queridos, quantas vezes nós não somos tentados a usar a palavra de Deus fora de contexto, como o diabo faz aqui com Jesus, para o tentar? Quantas pessoas não usam versos deslocados de seu contexto da Escritura para justificar o que está fazendo, para justificar sua vida, para justificar seus caminhos, para justificar as agressões, as ofensas, o mal feito, para justificar suas heresias, para justificar suas religiões. E, queridos, se nós usamos textos fora de contexto, como o diabo faz aqui, nós vamos fazer exatamente isso. Você pode encontrar o que quiser na Bíblia. A Bíblia é um mundo de sabedoria sem fim. Você pode distorcê-la ao sabor do seu ego, para trazer glória para si mesmo, sempre que quiser. É isso que o diabo tenta Jesus a fazer. Por isso que é tão importante o filho e a filha de Deus conhecer as Escrituras como um todo, para não tirar os textos fora de seu contexto, para conhecer os princípios basilares da fé que estão espalhados por toda a Escritura, para discernir e poder extrair da Escritura esses princípios que transbordam da palavra de Deus e que não podem ser contrariados por um verso solto da Escritura. A gente precisa ler a Escritura como um todo, precisa entender a palavra de Deus como um todo, no seu contexto, no seu devido contexto. E assim, encharcados dessa palavra, nós podemos compreender quais são os princípios eternos que nenhum texto tirado fora do contexto pode contrariar. E assim nós podemos compreender as verdades eternas de Deus e podemos reagir segundo essas verdades. Nós conhecemos alguém cheio do Espírito Santo pelas suas reações. E só cheios da palavra de Deus é que nossas reações vão ser de acordo com esses princípios eternos da sua palavra. E nós, então, não ficaremos tentando justificar um ato ou outro, uma atitude ou outra, com um verso isolado da Escritura, como o diabo tenta fazer aqui com Jesus. Tão importante isso, queridos. Os cristãos precisam voltar à palavra, precisam conhecer a palavra, precisam ser transformados, ter a mente renovada pelo conhecimento da vontade de Deus, as Escrituras Sagradas. E saber que nada é mais importante do que a palavra de Deus. Nenhuma tradição, nenhuma palavra de outro ser humano que não os profetas e apóstolos de Cristo tem o mesmo nível e trazem a mesma verdade. Isso é tão importante a gente conhecer. Contextualizar a Escritura a partir do seu todo e extrair as verdades universais e eternas que elas têm para o nosso coração, para moldar a nossa
alma como a de Jesus. E nós podemos reagir no momento de fraqueza, no momento em que tentam lançar dúvidas sobre o nosso coração e a nossa mente, nós possamos reagir firmes na fé, como diz o autor de Hebreus, humildes, buscando no trono de Deus a sua graça, a sua força, para continuar vivendo pela fé no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Tão importante isso, queridos. E Jesus nos mostra isso aqui nesse texto. E a última tentação, a última área que o diabo tenta Jesus, ele já tentou na questão da concupiscência, da cobiça da carne, já tentou na soberba da vida, né? Do poder e da fama e do sucesso segundo este mundo. E, por último, ele tenta na questão das posses, na questão do consumo, na questão de encontrar segurança nos bens e nas riquezas deste mundo. E então o diabo vira para ele, ele já sabe que não adianta ele ficar tentando Jesus na incredulidade, ele não pergunta mais se és o Filho de Deus, ele já sabe que aí Jesus está firme, ele sabe que é um Filho de Deus, ele está cheio do Espírito Santo. E então o diabo leva para um monte muito alto, e de lá ele mostra para Jesus todos os reinos do mundo e seu esplendor. E ele diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares. É incrível o que ele faz aqui, né? Porque o diabo, como um anjo que se rebelou contra Deus, né? No seu orgulho, na sua vaidade, querendo ele mesmo ser Deus e dominar sobre todas as coisas, ele usurpa o reino de Deus sobre a humanidade, sobre a terra. Ele é o usurpador, né? E Jesus encarna como um homem e morre na cruz e ressuscita dentre os mortos, provando que ele é o Senhor, resgatando o seu reino, que é só dele, né? E para isso ele nos convida ao arrependimento e à fé, para sabermos que ele é o Senhor, ele é Deus, e toda a criação é só dele, né? E o diabo tem esse descaramento de dizer, olha, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. E aí Jesus diz, retire-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então essa é a verdade maior. Só há um Deus, só ele é digno de adoração. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em essência, a quem nós adoramos. E é importante, querido, você preste atenção nisso. Só a ele você vai adorar e só a ele você vai prestar culto. É o que diz a palavra de Deus. Então, não se deixe enganar por quem diz que você deve adorar a Deus, mas você pode cultuar a outros. Não pode. A palavra de Deus é muito clara. Jesus, o Senhor Jesus, diz isso aqui. Do alto da sua autoridade, como Senhor dos senhores e Rei dos reis, ele diz, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Que assim possa ser na nossa vida. Não é para buscarmos a nossa glória própria, não é para buscarmos a glória de quem quer que seja que já tenha morrido, vivido e morrido, não é para buscarmos a glória de nenhum sistema deste mundo, não é para buscarmos a glória e colocarmos nossa confiança, esperança, expectativa em nenhum homem, em nenhuma mulher, em nenhum ser, em nenhuma verdade deste mundo, senão somente o que Deus nos revelou que é a verdade eterna. Só Ele é Deus, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de culto. Retire-se, Satanás, como também está escrito. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Jesus resiste ao diabo, como ensina a palavra de Deus, como ensina Tiago, como ensina Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 5, da mesma forma que Tiago faz. E ele fugirá de vocês. Então o diabo deixa. E os anjos vieram e o serviram. Queridos, Jesus estava firmado na sua identidade maior de ser filho do Pai, de ser amado pelo Pai. E então ele sabia que o Pai ia cuidar dele, ia prover para ele em todas as suas necessidades. Que ele estava aqui para servir e glorificar o Pai, não para buscar glória ou fama própria, e não demonstrar poder sobre os outros, mas para servir
humildemente, e que ele não precisava se cercar de bens e riquezas deste mundo para a sua segurança, mas a sua segurança estava no amor do Pai. Quem é o seu provedor? A glória de quem você está buscando neste mundo? A quem você está servindo? Onde está a sua segurança maior? Jesus nos revela que a nossa segurança só está quando nós somos unidos a Ele pela fé. E nós recebemos, então, o dom do Espírito Santo. Somos batizados no seu Espírito, selados com o seu Espírito. E pertencemos a Ele para todo sempre. E nos tornamos filhos amados do Pai, filhas amadas do Pai. Então, Ele passa a ser aquele que cuida e zela por nós. Ele é o nosso socorro no momento da fraqueza, a nossa força. Ele é que nos traz misericórdia. Quando nós tropeçamos e caímos, quando nós pecamos contra o nosso Deus, nós podemos, à medida que nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, saber que Ele é fiel e justo para nos purificar de nossos pecados, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, como diz João na sua primeira epístola. Nós podemos confiar na sua graça, no seu amor e misericórdia. Ele nos levanta para prosseguirmos firmes na fé, para encontrar na sua presença graça e misericórdia. Queridos, volte-se para Deus o Pai. Confie no que Jesus Cristo fez por você. Você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Busque no Senhor a sua fortaleza e quando vier a dúvida, quando vier a fraqueza, fortaleça-se nas verdades eternas da palavra de Deus. Confie no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Como nós lemos lá no Salmo 124, que nós louvamos com o Flávio aqui no início da nossa live, né? Se não for o Senhor do nosso lado, né? Ele que nos liberta. Ele é que nos socorre no momento da angústia e da dificuldade. Amém? Então, que essa palavra traga encorajamento para você, força, que seja a sua luz no seu dia, no seu domingo, que você encontre graça no amor do Pai, por meio do Filho, Jesus Cristo, no Espírito Santo, que Ele faz habitar em todo aquilo que crê. Volte-se para o Senhor, que é rico em perdoar, tardio em irar-se, está sempre pronto para nos abençoar e derramar a sua graça sobre nós. Viva pela fé no Senhor e na sua palavra. Cresça no conhecimento do Senhor e da sua palavra. E assim, cada vez mais, à medida que a sua mente é transformada pelos princípios eternos da palavra de Deus, cada vez mais você vai reagir com essa firmeza na fé. Cresça nisso e glorifique ao Senhor, sempre, porque Ele está sempre contigo, sempre pronto para derramar seu amor no seu coração, trazer luz e verdade e justiça à sua alma. Deus te abençoe, que o Senhor possa abençoar o seu domingo e a sua semana em Cristo Jesus. Amém.